Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e agradeço por mais essa oportunidade que estou aqui com o Caminho da Justiça, através da capela, e para estudarmos a palavra de Deus. Espero que você que me acompanha, você que está sempre ouvindo minhas mensagens, esteja aí preparado, né? Porque eu não estou lá muito pregando, estou mais ensinando, que eu prefiro mais ensinar do que pregar, né? Eu prefiro mais estar ensinando, que ensinar é bom. A gente aprende mais, tem mais tempo para explicar, ou mais, né? Às vezes demora um pouco mais a mensagem, mas dá para entender melhor. E também quero falar para vocês que tem uma mensagem que eu já estive falando, eu falei até do meu problema nos dentes, né? Que o pastor não tinha condições nem de arrumar os dentes, mas colocando na mão do Senhor, e Deus prepara todas as coisas. Deus já preparou, né, a bênção. Deus já preparou o caminho para que eu possa consertar os meus dentes. Pode ver que já arranquei os dentes que tinha na boca, eu estava aqui, depois extraído, e agora tem que esperar aí uns 2 meses até cicatrizar e, né, desinchar a boca, né, para fazer os novos dentes, né? Mas Deus já preparou, né? Eu não tinha condições para fazer, e eu sei que fica caro, e Deus preparou, né, gratuitamente, né? Eu só não vou falar onde é, porque eu ainda preciso pedir licença, né? Sexta-feira, quarta-feira eu vou estar lá para tirar os pontos e fazer avaliação. E vou conversar com eles, se eles autorizar que eu fale, né, eu vou falar, né, onde é, né, e vou fazer a propaganda. Então, também merece, né, que eu fale e faça propaganda, né? Porque assim como Deus me abençoou, Ele pode abençoar você também, ou qualquer um do seu parente, ou sua família. Então, a bênção não é só para mim, a bênção é para todos, né? Então, eu não quero só para mim. Então, se eu puder, eu vou passar, né, a bênção para mais pessoas. Então, isso é dádiva de Deus. E a dádiva de Deus, quem ganha, não fica só para ele. Ele tem que compartilhar com os outros. Tá bom? Então, você que tem a palavra de Deus, abre no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante. Enquanto isso, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico. E agradeço a Ti, Senhor, por essas vidas que me acompanham. Agradeço a Ti, Senhor, por esse momento de bênção, por esse momento de graça. Agradeço a Ti, Senhor, pela bênção que me deu. E sei, Senhor, que também Tu podes abençoar muito mais pessoas. A bênção é Tua, e Tu és aquele que prepara todas as coisas. Tudo são preparadas por Ti. Pai, eu confio na Tua palavra, eu confio no Teu agir, eu confio, Senhor, no Teu Espírito. Eu confio, Senhor, plenamente em Ti, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, em nome de Jesus, e declaro, Senhor, a bênção sobre a vida dos meus ouvintes e sobre a vida de todos que estão a dispor da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você que encontrou aí, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 50 em diante, diz assim: E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, né? Então, quer dizer, você não pode ser um homem carnal, né? Você tem que ser um homem espiritual, né? Mesmo você sendo carne e sangue, você não pode deixar a carne e o sangue te vencer. Você tem que ser um homem espiritual, que nem a corrupção herdar a incorrupção.
que está escrito aqui também, certo? Pode ver que na frente nem a corrupção herdar a incorrupção. Então não tem como a carne e o sangue herdar o reino de Deus, nem a incorrupção, a corrupção herdar a incorrupção. Então, quer dizer que uma pessoa carnal, para ela herdar o reino de Deus, ela tem que se tornar uma pessoa espiritual. Mesmo sendo carne, mesmo sendo sangue, mesmo sendo pecadora, né? Mesmo sendo corrupta, ela tem que transformar, ser uma pessoa espiritual. Se você é uma pessoa espiritual, você deixa de ser, né? Você nega a sua carne, nega seu sangue e vive uma vida espiritual. Você vive algo espiritual, quer dizer, você vivendo a vida espiritual, você deixa a corrupção e herdará uma incorrupção. Porque aí você será espiritual e incorrupto. Você não vai ser mais corrupto. Você deixa que o homem espiritual, ele não usa corrupção. Ele não é corrompido em nada. Né? Ele é um homem justo. Né? Então, é buscar a justiça para a tua vida. O versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, por quê? Nós temos que buscar uma vida espiritual. Porque Jesus está para voltar. E ele voltando, ele vai voltar como um ladrão à noite. Ninguém sabe a hora e nem o dia que ele voltar. Se ele voltar, você estiver vivendo uma vida espiritual, você será transformado. Né? Será transformado. Aqui é o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformado como? Você será um homem, já que você é um homem espiritual, né? Você será transformado num corpo incorruptível. Né? Você será transformado num corpo incorruptível. Vai deixar de ser corruptível e vai ser incorruptível. Certo? Um corpo que não se corrompe. Um corpo celestial. Para isso que Deus criou o homem. Para incorruptibilidade. Para uma vida espiritual. Deus não criou o homem para ser banal e nem corrupto. Se nós somos banais e corruptos, por causa de darmos atenção à carne e ao sangue. A carne e o sangue que nos leva à corrupção. A corrupção é da carne. O pecado é da carne. A fraqueza é da carne. Tudo é da carne. Tudo é da carne. E nós deixamos levar pela carne. Nós deixamos levar pela carne. E jamais nós paramos para meditar o que a carne significa para nós. Tanto que você parar e imaginar, né, que você é uma alma, nós somos uma alma. E se você quer saber mais a certeza, a alma não envelhece. A alma que Deus te deu, desde quando você nasceu, você está com ela e ela é a mesma. Só que quando você era bebê, a alma foi aprendendo com a carne, aos poucos, vivendo. Né? Você cresceu, você está vivendo, você está começando a ganhar idade, e a alma continua a mesma. Eu, na idade que estou indo para 67 anos,
Mas tem hora que acho que tenho 40, acho que tenho 30. Eu não me sinto velho. Mas eu tenho que admitir que a carne está velha. Eu tenho que admitir que o meu corpo já está deteriorando. Já não está aguentando mais. Né? Só olhar e ver, né? Já sem dente, e cabelo branqueando, e a fraqueza chegando, né? Não adianta. Mas você fala, não, eu sou forte. Você é forte, porque você se sente forte, né? A pessoa de idade, vamos supor, no meu lugar. Eu me sinto forte, mas minha carne não é fraca, não aguenta. Eu posso imaginar carregando um saco de cimento, mas meu corpo já não aguenta mais. Por quê? Porque o corpo está deteriorado. A alma não. A alma é eterna. A sua alma não se acaba. A alma não acaba, ela é eterna. Ela fica sempre a mesma alma. Você pode morrer com 100 anos, seu corpo vai estar arrastando, você não vai estar aguentando mais mudar o passo, mas a sua alma está lá. Ela vai estar imaginando o seu tempo de 30 anos, de 20. Ela não imagina o seu tempo de criança. Vai imaginar o seu tempo de 20 anos, de 25, de 30. Né? Que o corpo aguentava e corria e fazia. Né? Agora o corpo está deteriorando. E vai lembrar, a sua alma vai lembrar do tempo que o seu corpo aguentava fazer o que ela queria. Mas é assim. O corpo é carne e sangue. E ela vai enfraquecendo, ela vai caindo. Você queira ou não queira. Às vezes o jovem olha e fala assim, mas quando eu ficar velho, não quero ficar daquele jeito. Você queira ou não queira, você vai chegar na posição. Porque você é carne e sangue. Olha o versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Embora nós, né, a carne e o sangue enfraquece, ela cai, se debilita, né, e ela vai até a morte. Né, a hora que o corpo não aguentar mais, a alma tem que sair. Né, não tem jeito. Ela não quer ficar velha, ela não vai ficar, mas e não vai ficar velha mesmo, mas só que, né, então, mas aquele que prevalecer até a volta de Jesus, ele será transformado. E aquele que não for chegar até lá e morrer, certo? Ele será ressuscitado. Essa carne, mesmo depois de morta, ela vai ressuscitar. Ela vai voltar a viver novamente, mas em um corpo incorruptível. Um corpo incorruptível. E aqueles que estiverem vivos servindo a Deus, né, vivendo uma vida espiritual, eles vão ser transformados também em um corpo incorruptível, né, para que possa herdar os céus, porque a carne e sangue não herda os céus. Então, Deus vai transformar o homem. O homem que busca a Deus. O homem que anda com Deus. Né? Então, Deus conhece o coração de cada um. Né? Todo mundo ama a Deus. Né? Todo mundo quer morar no céu. Todos. Mas que fazem por onde chegar lá são poucos. Não são muitos que fazem por... eu quero ir para o céu, mas já fazendo tudo que é da carne. Né? Tudo que é corrupção está se enfiando no meio. É um corrupto danado, né? Então, faz só a vontade da carne e do sangue. Então, não é assim. Deus quer homens espirituais, pessoas espirituais. Né? Mas pastor, a gente viveu uma vida espiritual. A vida espiritual não faz diferença, certo? Não faz diferença.
Você pode fazer o que você bem entende, tudo que você gosta de fazer, desde que não desagrada a Deus. Um homem espiritual simplesmente, ele faz de tudo na vida dele, menos aquilo que desagrada a Deus. Simplesmente. Vai fazer alguma coisa por isso aqui, vai desagradar a Deus, tu não faça. Não faça. É bom para você. Né? Você vai ganhar um nome de homem justo. Né? Ele é justo, é honesto, é um homem digno. Né? Aí, o que você está fazendo? Está agradando a Deus. Enquanto você estiver recebendo o nome de homem justo, honesto, homem digno, você está agradando a Deus. Agora, quando o seu nome na boca do povo ser outro, porque você não está agradando a Deus. Né? Não está agradando a Deus. Então, é bom pegar e viver uma vida honesta, uma vida digna. Para quê? Para que sejamos incorruptíveis. Nos tornamos um corpo incorruptível. Por que um corpo incorruptível? Vai ser um corpo. Vamos supor, se Jesus voltar e transformar você, você está aqui dentro desse salão aqui. Simplesmente vou subir por aqui mesmo, pela laje, certo? Porque vou me tornar um corpo incorruptível. Você vai poder passar uma parede, passar uma porta, sem precisar estar abrindo, fechando, trancando. Você vai ser incorruptível. Certo? Então você vai ser transformado um corpo celestial. Assim como é um anjo hoje, o anjo está ao seu redor. Por que ele está ao seu redor? Porque se você está com a porta fechada, ele passa pela porta e vem até você. Certo? Ele sai pela porta fechada e deixa você também. Então, tudo depende do seu agir. Olha o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso aqui fala do arrebatamento da igreja, no momento, num piscar de olhos. Um piscar de olhos, vai ser uma coisa repentina. Né? A trombeta soará. E os mortos de Deus, aqueles que serviam a Deus e morreram, né? Serão ressuscitados, incorruptíveis. E nós que estivermos vivos, né? Não sei se eu vou estar vivo nessa época, mas nós que estivermos vivos, seremos transformados em um corpo incorruptível, para sermos arrebatados por Deus. É simples a palavra de Deus. Olha o versículo 53. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista de imortalidade. Para chegar a Deus, aquilo que é corruptível tem que se revestir de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal tem que se transformar em imortalidade. Porque, ou o contrário, não chegará a Deus. Então, para você, quando Jesus voltar, transformar você, você tem que já começar a preparar hoje. Você nunca vai conseguir ser um homem incorrupto aqui. A incorruptibilidade na carne você nunca vai conseguir. Nem ser a imortalidade você não vai conseguir na carne. E nem ser santo você vai conseguir ser dentro dessa carne sua.
Mas você tem que pelo menos se esforçar, buscar. Deus conhece o seu esforço, a busca sua e a vontade de ser um homem qualificado, uma mulher qualificada, um jovem qualificado. Deus conhece o teu pensamento, conhece a tua vontade, o teu desejo de servir a Ele. Se você está servindo a Deus de todo o teu coração, louvado seja Deus. Porque você está buscando a incorruptibilidade para a sua vida. Está buscando a transformação para a sua vida. Se você não consegue deixar o pecado nessa terra, mas deixa de fazer a vontade da carne. Deixa de fazer a vontade do sangue. Porque a carne e sangue, e a alma também, certo? Porque quem precisa de salvação não é só a carne, é a alma. É a alma que precisa de salvação. Mas tanto que ela precisa de salvação e ela é pecadora, certo? A carne faz a vontade da alma. A carne e o sangue faz a vontade da alma. Então, por isso que você tem que ser um homem espiritual. Porque teu espírito edifica. É o espírito que edifica. Um homem espiritual, ele domina a carne, domina o sangue e põe a alma no lugar dela. Você, sendo espiritual, você consegue pôr sua alma no lugar dela. E domina a carne e domina o sangue. Se você consegue dominar a você mesmo, graças a Deus. Porque Deus, quando criou o homem, deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Deus, quando criou o homem, Ele disse ao homem crescer, multiplicar, encher a terra e dominar sobre os peixes das árvores, sobre as aves do céu, sobre os répteis. Deus deu domínio para o homem sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Deus deu domínio ao homem. E o homem domina. O homem vem dominando. Você pode ver aí. Carros, aviões, prédios e indústrias e tanta coisa. O homem vem dominando. O homem domina. Mas o homem não consegue dominar a si próprio. É o domínio próprio. Colocar ele na posição certa que ele tem que estar. O homem domina todas as coisas e ele, o corpo dele, leva a arrogância, a ignorância, a vaidade. Esquece de dominar o si próprio. E Deus fala muito do domínio próprio. Dominar a si mesmo é o mais difícil que tem. Você dominar a si mesmo. Só consegue dominar a si mesmo um homem espiritual, que ele põe a alma dele no lugar dela. E ele domina a carne e o sangue. Ele não se deixa levar pela carne e o sangue, nem pela vontade da alma. Ele vai pelo espírito. Homem espiritual. Mulher espiritual. Jovem espiritual. Não importa onde você trabalha, não importa o que você faz, você está lá para ganhar o seu dia a dia, fazer você, né? Ah, pastor, onde eu trabalho só tem coisa que não presta. Onde eu trabalho também só tem coisa que não presta. Mas isso não me impede eu de ser um homem espiritual. Isso não me impede de anunciar a palavra de Deus. Não impede, não. Por quê? Não é por... Deus não quer que eu fique no meio de santo. Eu tenho que ficar no meio dos pecadores. É lá que você prega a palavra de Deus, é no meio dos pecadores. Meio de santo você não tem que pregar. Pregar para santo? Não. Tem que pregar para pecadores. Para pessoas que precisam da palavra de Deus. Pessoas que precisam de Deus. É para essas que você tem que pregar. É aí que você prega o Evangelho. Pregar para santo é simples. Muito simples. Você pregar para quem já conhece, né? Não é vantagem. Você tem que anunciar o Evangelho. Enquanto você estiver anunciando o Evangelho para aqueles que precisam, você começa a colocar a sua vida no altar de Deus.
Começa a colocar sua alma na posição dela, né? E buscar espiritualmente todas as coisas. E dominar. Aí sim você vai dominar sobre todas as coisas, porque você vai ter o domínio. E um homem espiritual, ele tem domínio até sobre o inferno. E se ele dizer a Satanás sai, Satanás tem que sair. Ele tem que dar ordem a Satanás. É assim. Agora, se o homem não domina nem a si mesmo, ele pode dominar 1000 coisas. Mas se ele dominar a si mesmo, ele não tem domínio nenhum. Ele acaba em nada. Ele dominou tudo, mas esqueceu dele mesmo. Porque é o 53. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. Que eu acabei de ler. 54. E quando isto que é corruptível revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Né? Então, quando alcançar a incorruptibilidade, né? Então, a imortalidade, aí diz aqui, você vai cumprir o que foi dito: tragado foi a morte na vitória. Né? Que até hoje a morte está tendo vitória. Por que a morte está tendo vitória? Porque o homem é dominado pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, mas o dom de Deus é a vida eterna. Se você luta pela vida eterna, tragada foi a morte. Né? Na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Né? Aí sim, se você for um homem espiritual, você buscar uma mulher espiritual, um jovem espiritual, aí sim, vai chegar um dia que você vai, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, a tua conquista? Né? Porque o inferno não vai te convencer. A morte também não vai te vencer. Porque Jesus, ele foi no Calvário, ele morreu no nosso lugar, para nos dar vitória sobre a morte. Se hoje nós podemos dominar a morte, ter vitória sobre a morte, porque Jesus venceu a morte. Venceu a morte. Jesus, quando ele veio à Terra, ele saiu dos céus, se fez homem e venceu a morte. Venceu a guerra, venceu a batalha, venceu a tribulação, venceu tudo. Jesus passou tudo no nosso lugar. Hoje nós temos livre-arbítrio em todas as coisas e temos essa mordomia que Deus nos deu. Mesmo pecadores, lutarmos para ser um homem espiritual e vencermos a morte. Agora, aquele que não luta pela vida espiritual, ele é um derrotado da morte. Porque derrotado da morte, ele vive enfermo, vive arrastando, vive pengando. Vive... Por quê? Porque a morte rodeia, ele não tem força sobre a morte. E aquele que luta espiritualmente, ele vence. Não vai dizer que não vai passar pela morte. A morte é para todos. Todos nós somos pecadores. Estamos sujeitos à morte, sim. Mas a morte física, não a morte espiritual. Um homem espiritual, quando ele morre, ele morreu uma vida espiritual. Ele não tem crime para pagar. Né? Ele tem galardão para receber. Ele está sossegado.
viveu uma vida espiritual, ele está com Deus. Agora, dura aquele que morre e não tem garantia de vida nenhuma. Não tem garantia de vida nenhuma. E a garantia de vida é a força espiritual do homem. Ao versículo 56. Ora, o agrilhão da morte é o pecado. Eu acabei de falar. O agrilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então não tem nem o que explicar, né? O agrilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de dizer, né? Jesus, ele conquistou a nossa vitória. Mas não é porque Jesus conquistou a nossa vitória que eu vou cruzar o braço e achar que eu vou para o céu. Não. Não. Jesus, quando ele estava para ir para o Calvário, ele chamou os discípulos e disse, olha, em meu nome, tudo que eu fiz, vocês fizeram aqui, viu fazendo aqui, tudo que eu fiz, em meu nome, né, vocês farão, e farão muito mais do que eu. Né? Todos os milagres que Jesus fez, tudo que Jesus fez sobre essa terra, se você crê nele, se você crê, você fará, e fará muito mais do que ele. Isso é a autoridade que ele deu. E por que nós não fazemos isso? Por que nós não fazemos mais do que ele? E nem o que ele fez nós conseguimos fazer. Por causa da fraqueza da carne. Então, fortaleça espiritualmente que você vai fazer. E por muitas vezes a carne é fraca e espiritualmente se abate. Ai, eu estou muito fraco. E se debilita, certo? Se entrega o espírito espiritualmente, porque a carne é fraca. Então, você tem que levantar a cabeça, dar a volta por cima, e não, a vitória é minha, Jesus já conquistou. Agora eu tenho que correr atrás e buscar o que é meu. A vitória é tua. Corre atrás dela. E sem luta, sem vitória. Sem vitória, sem nada. Deus não quer covardes no reino dele. Deus não quer fracotes, preguiçosos no reino dele. Quem não corre atrás, quem não luta, é preguiçoso. Preguiçoso não entra no reino do céu. Né? E trapaceiro também não entra. Não adianta, vou dar uma trapaçada aqui que eu vou para o céu, não vai não. Não adianta. Se você anda pelo caminho certo, que não adianta você cortar atalho, que o atalho não deixa você chegar no céu, não. Então, faça o que é certo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo é por ele. Então, buscaremos nele e alcançaremos a incorruptibilidade e seremos transformados para reinar com Deus. Aqui, essa parte fala do arrebatamento da igreja, tá? Fala do arrebatamento da igreja. É isso que eu digo, né? Mas pastor, que igreja que é essa? A igreja de Cristo. Todos aqueles que amam a Deus, amam a Cristo e andam com Ele, é a igreja dele. A igreja de Cristo são aqueles que realmente têm a vida para fazer a vontade dele. É a igreja dele. E o contrário é o contrário. Né? Não precisa explicar nada para ninguém. Jesus só vem buscar os que são dele. Então, é a igreja dele. Né? Então, a igreja não tem placa. A igreja verdadeira é Jesus Cristo. Ele é a religião verdadeira, é ele. Não tem outra. Então, templo é templo,
Cada lugar tem um templo, cada um tem sua placa, mas a placa não salva ninguém. E se a placa do templo está lá fora do templo, não tá. Se a placa do templo salvasse alguém, não estava lá fora, estava dentro do templo. Então a placa fica lá na frente, na beira da rua, sol, chuva e está lá. Né? Então a placa não vai salvar ninguém. Quem salva a pessoa é Jesus Cristo. Se você entrou dentro de um templo, dentro de uma igreja, na congregação, está pregando Jesus Cristo, está pregando a salvação, fica lá. Lá está ouvindo, lá está pregando a salvação. Eu quero ser salvo, então eu vou ficar aqui para ouvir e eu quero ser salvo. Aprender a andar no caminho da salvação. Agora, se não estiver pregando no caminho da salvação, pregando dinheiro, que tem que dar dinheiro, que precisa disso, e está precisando de comprar isso, está comprando aquilo. A igreja de Deus. Deus é o Deus da provisão. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de esmola de ninguém. Deus quer a sua fidelidade. Fidelidade. Né? Deus pede assim, lá em Malaquias, trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro para que haja mantimento. Mas não é comida, não, é para manter a casa de Deus. Pagar água, pagar luz, pagar aluguel, né? Para produto de limpeza, uma coisa. É para manter, para que haja mantimento na casa de Deus. Certo? Mas Deus também não diz que você é obrigado a levar, não. Certo? Ele diz assim, né? Ser fiel, né? No dízimo e nas ofertas, e fazei prova de mim, diz Deus, se eu não abrir a janela dos céus e abençoar a sua vida. Certo? Então quer dizer que Deus promete, se você for fiel na casa de Deus, né? Deus vai abrir a janela dos céus e derramar uma bênção sobre a tua vida. Né? Mas não pense que você vai ficar lá dando dinheiro na igreja lá, que Deus vai... Não. Se você for com não, eu vou dar o dízimo porque Deus vai me dar. Aí não, você está negociando com Deus. Deus quer a sua fidelidade. Né? Ah, eu vou levar porque o pastor pediu, então você não vai dar para Deus, vai dar para o pastor que está pedindo. O pastor está pedindo, tá. Então, o que você está levando, você está dando para ele, porque ele está pedindo. É para o pastor, não é para Deus. Que para Deus é aquilo que você vai de coração para receber. É que isso aqui é de Deus. Vou levar para pôr lá na salva lá, que é para Deus. Você vai e entrega para Deus. Se o pastor pegar aquele dinheiro que você deu para Deus e for fazer churrasco, o problema é dele. Mas uma coisa eu vou explicar para você. Deus, ele não recebe dinheiro. Né? Porque dinheiro, ele é fruto do seu suor. Jesus, quando ele está indo para o Calvário, o suor dele transformou em gotas de sangue. Concorda comigo? Quando você coloca o seu dízimo e a sua oferta lá na salva, certo? Diante de Deus, Deus não está vendo aquele dinheiro. Ele está vendo o suor que você derramou lá no seu trabalho, que transformou em gotas de sangue para chegar lá. Deus recebe o seu sangue, o sangue que você derramou lá no seu serviço, o seu suor. É ele que Deus recebe quando você põe sua oferta ali. E se o pastor pegar aquele dinheiro que você pôs ali e for comer churrasco, ele está comendo sangue, do seu sangue. E Deus está vendo. E Deus está vendo. Tá? Deus está vendo. Fica tranquilo que se ele comeu do seu dinheiro, Deus recebeu ele. Né? Ele pegou o que era de Deus para encher o bucho dele. Certo? O seu suor, seu sangue. Quem está comendo o sangue dos outros é ele. Certo? Então o morcegão se torna ele. Então, não se preocupa. Desde que você pôs de coração, não se preocupa com o que o pastor vai fazer com ele. É de coração, Deus recebe. Deus recebe e abençoa. E quem dá com alegria, como o sol brilhará. Certo? Você tem alegria de entregar o seu dízimo, sua oferta. Então,
como o sol brilhará. Amém? Então, fica consciente disso, tá? Você, pastor, eu dou meu dízimo, minha oferta, mas o que pastor lá só anda de carrão, uma coisa e outra. Olha, quem vai responder pelo seu sangue vai ser ele. Não vai ser você. Você entregou. Deus recebeu. Agora, como ele usou, uma coisa é um banco, né? O cidadão trabalha no banco lá, vê que dinheiro caindo toda hora. Né? Dinheiro para todo lado. Ele não pode pegar aquele dinheiro e gastar, sair gastando para a rua, porque é do banco. É do banco, ele não pode gastar à toa. E se ele gastar à toa, ele vai acabar indo preso. Ele vai acabar, né, ganhando processo, porque roubou. Né? Então, a obra de Deus também é assim. Né? E está lá, é de Deus, é seu suor. Tá? Então, não se preocupe. Preocupe. Deus não é fundo monetário, mas ele é justo, ele é justiça. Então, isso cada um vai responder diante dele conforme as suas atitudes sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém? Inclina a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, eu te dou graça, te exalto, te glorifico. Peço pela tua bênção sobre essas vidas, Senhor, que estão ouvindo neste momento. Cuida, Senhor, do coração de cada um. Dai, Senhor, entendimento, discernimento e conhecimento. E prepara, Senhor, para a tua obra. Prepara, Senhor, para o teu reino a cada dia, em nome de Jesus. Amém? E que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos, para a honra e glória do Senhor. Amém? E até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Amém.